Seja bem-vindo à 27ª aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, na nossa Confissão de Fé, nós veremos o capítulo 26, que trata da comunhão dos santos. Alguns assuntos que nós veremos nessa lição, alguns assuntos que serão abordados, a nossa união com Cristo e as implicações dessa união, a nossa comunhão com os nossos irmãos e as responsabilidades e a extensão dessa comunhão, e também se existe alguma base bíblica para a ideologia do comunismo, como muitos afirmam por aí, não é? Vamos ver alguns desses assuntos aqui e outros mais. No parágrafo 1º nós temos: todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Vamos entender melhor então este parágrafo. Alexander Archibald Hodge, ele faz o seguinte comentário sobre a nossa comunhão com Cristo. Ele diz o seguinte: comunhão é um intercâmbio mútuo de ofícios entre as partes, a qual emana de um princípio comum em que se acham unidas. A natureza e grau da comunhão dependerão da natureza e intimidade da união da qual ela procede. Bem, primeiramente vejamos aí que ofícios sustentam a nossa comunhão. Que ofícios sustentam a nossa comunhão? Obviamente, os únicos ofícios que sustentam a nossa comunhão são os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo são todas as obras, tudo o que diz respeito à obra da salvação que ele realizou, todos os seus atos redentivos, redentores, desde a sua encarnação até a sua glorificação. Tudo que ele realizou aqui, quando esteve conosco neste mundo, ele são seus ofícios a nosso favor, através dos quais nós somos salvos. Para estarmos unidos uns aos outros, nós precisamos, antes de tudo, estar unidos a Cristo. É impossível eu ter comunhão com você se eu não estiver unido a Cristo e tendo comunhão com Ele, unido a Ele, né? Somos quais ramos ligados ao tronco da videira. Um ramo, ele só pode estar fisicamente distante um do outro, mas por estarem ligados à mesma videira, a seiva que nutre um, nutre o outro. Olha um ramo de uma oliveira, de uma videira para você ver. Você vai ver ali um ramo aqui e outro lá. Um ramo não está unido ao outro, a não ser pelo tronco que o sustenta. Então Cristo é o tronco que nos une. Eu posso estar distante de você, mas estou unido a você por meio de Jesus Cristo. Eu estou distante daquele meu irmão que está do outro lado do mundo. Nós vimos isso quando falamos sobre a igreja invisível. Ele está lá do outro lado do mundo, mas eu estou unido a ele pela fé em Cristo Jesus. É disso que se trata esse ofício. Também a nossa comunhão com Cristo se dá nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Aqui temos o que os teólogos chamam de união federal e representativa. Cristo é a cabeça, a cabeça federal, é aquele que nos representa diante de Deus. Ele é a cabeça federal e por isso ele opera no seu corpo todas essas bênçãos que emanam dele para nós, vêm dele para nós. Tudo o que Cristo tem e ele comunica à sua igreja, assim como a cabeça se comunica com o corpo. É claro que não estamos falando aqui de nos tornarmos divinos como Cristo é. Isso seria contrário a tudo que diz as Escrituras. Veja mais à frente o parágrafo 3º, ele vai falar justamente sobre isso, ok? Mas o que estamos dizendo aqui é que participamos de sua glória, tais quais convidados participam das honras de um anfitrião. Cristo nos fará participantes da sua glória, nós participaremos da glória eterna, glória essa que é de Cristo,
mas nós participaremos com ele, né? A Bíblia chama isso de as bodas do Cordeiro. Por isso mesmo, nossa união com Cristo é vital e espiritual. Essa graça nos é comunicada através do Espírito Santo, que habita e opera nos membros e no corpo de Cristo. Então, entendamos que toda a obra de salvação, do começo ao fim, é obra da Trindade Santa, é obra que o Deus triuno realiza em nosso coração. O Jesus Cristo tornou possível a nossa salvação e o Espírito Santo é quem a comunica a nós, e ao comunicar a salvação, ele comunica todas essas bênçãos decorrentes da pessoa de Cristo Jesus e nos faz unidos uns aos outros e unidos a Cristo. Por isso que nós não podemos desprezar em hipótese alguma a comunhão com os irmãos. Ela é vital para a nossa sobrevivência neste mundo. A comunhão com os irmãos é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental para glorificarmos a Deus. Na parte do primeiro parágrafo, ainda nós vemos as seguintes verdades, que essa comunhão é participar dos mesmos dons e graças, cumprir os deveres públicos e particulares que visam a edificação de todos os membros do corpo de Cristo. Tudo isso se refletirá nos membros do corpo de Cristo, os quais irão viver unidos nesse precioso amor de Cristo, participando das mesmas bênçãos e graças, o que nos mostra que não devemos jamais permitir que sentimentos separatistas e discriminatórios sejam vistos dentro da nossa igreja. Além disso, pesa sobre cada crente a responsabilidade de diligentemente se esforçar por manter a unidade que o Espírito Santo gera em nós, vivendo em paz uns com os outros, conforme nós vemos lá em Efésios 4:3. É nosso dever manter essa paz. Não podemos gerar comunhão, pois, como já vimos, a nossa comunhão é resultado da obra de Cristo e do Espírito Santo em nós. É aquela velha história, vamos fazer um churrasco para aumentar a nossa comunhão. Não, nós não estamos aumentando e nem gerando comunhão com isso. Apenas estamos mantendo a comunhão que Cristo já nos deu através da sua obra. Nós estamos unidos uns aos outros e nada que nós viermos a fazer como igreja vai aumentar ou vai gerar comunhão, mas vai manter a comunhão. Esse é o nosso dever. É o nosso dever, compete a cada membro do corpo de Cristo empenhar-se para erradicar quaisquer elementos danosos no seio da igreja de Cristo. Devemos nos esforçar com diligência, dedicação imediata. Diligência é isso, é uma dedicação imediata, uma dedicação que não espera para depois, não fica procrastinando. Imediatamente eu tenho que fazer essas coisas, para banirmos do nosso meio elementos e situações que possam atrapalhar a nossa comunhão com Cristo e com nossos irmãos. Seja qual for, sentimentos, pensamentos, palavras, ações que expressam egoísmo, que expressam revanchismo, que expressam separação entre os irmãos, disputa entre os irmãos, tudo isso deve ser erradicado do nosso meio. Nós devemos sim nos estimular ao amor e às boas obras, como diz Hebreus 10, versículo 24. Nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. E isso nós fazemos estando em comunhão uns com os outros, e essa comunhão como obra de Cristo em nós. Cristo gerou essa comunhão em nosso coração e em nosso meio, e por isso nós devemos mantê-la. Esse é o nosso dever. O segundo parágrafo diz: os santos são, pela profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na primeira parte do parágrafo 2º, nós temos aí
questão do culto público, né? A comunhão dos santos no culto público. É lamentável como muitos que um dia professaram sua fé diante da igreja e de Deus não se mostram nem um pouco preocupados em cumprir os votos que fizeram. Como vimos quando estudamos sobre os votos, né, lá no capítulo 22, na lição 23, a seriedade com que devemos cumpri-los mostra a nossa real intenção quando fazemos. Neste parágrafo aqui, a confissão de fé toca num ponto muito importante para todos os crentes. A comunhão no culto público e a vivência dessa comunhão no dia a dia. Esses dois pontos muito importantes aqui. No culto público, todas as reuniões da igreja devem ter como propósito maior promover aos crentes e aos membros da igreja condições de se aprofundarem mais e mais no conhecimento do ser de Deus. E isto só é possível mediante a pregação e ensino da palavra de Deus. Para nós reformados, o ponto central e momento máximo de nossas vidas é o culto público, quando nos reunimos para louvar a Deus juntos. Os crentes não devem se descuidar dos cultos e outros serviços espirituais, pois todos contribuem para a mútua edificação. Então, preste muita atenção a isso. Não despreze o culto do Senhor. Não existe atividade que comunique mais dignidade a pecadores como nós do que louvar a Deus. Louvá-lo foi o objetivo pelo qual Ele nos criou e nos salvou. Viver para adorá-lo e desfrutarmos da comunhão com Ele. Então, não despreze a comunhão do Senhor, não deixe de cultuar a Deus, não permita que nada no dia do Senhor impeça você de estar na casa do Senhor, a não ser uma enfermidade ou algum problema que não tem como você se esquivar dele. Mas não permita que o seu mau uso do tempo, ou o cansaço do dia a dia, ou a preguiça mesmo, né, o pecado da preguiça, tire você da presença do Senhor e da comunhão com os irmãos. Louvar a Deus é algo fundamental para a nossa vida. Na segunda parte do parágrafo 2º, nós temos aí essa comunhão dos santos na vivência diária, né? Na vivência diária dessa comunhão, nós demonstramos ter verdadeiramente comunhão com Cristo, se também demonstramos essa comunhão com os outros. Quando carregamos os fardos uns dos outros, quando a dor de um é a dor do outro, a necessidade de um é suprida pela habilidade e recurso que Deus deu ao outro. Há aqui também uma chamada missionária, né? Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se tem uma coisa que a igreja não pode jamais se descuidar, é do auxílio aos missionários, tanto financeiro quanto espiritual, orando por eles, comunicando-se com eles quando possível e mantendo-os financeiramente. Os nossos missionários sofrem muito no campo missionário e a igreja precisa compartilhar com eles dessa dor, desse sofrimento para a glória de Cristo, né? Quantos crentes existem, meus irmãos, cujos corações estão fechados para missões? Se Deus quiser, Ele levanta outra pessoa para fazer a obra missionária lá naquele lugar. Aquele povo não merece ser evangelizado. Já vi muito crente dizer coisas absurdas como essas, né? Mas o resultado desse coração fechado para missões é que eles não contribuem financeiramente, nem mesmo se dedicam a orar pelos missionários e outros irmãos que sofrem necessidade em algum outro lugar. Nós devemos estar sempre atentos. Por exemplo, às vezes, lá num outro lugar do país, acontece uma catástrofe, uma enchente ou alguma catástrofe natural e nossos irmãos lá estão sofrendo e nós precisamos socorrê-los e devemos socorrê-los com os nossos recursos também. Então, tenhamos um coração aberto para socorrer aos necessitados e investirmos na obra do Senhor. Lembrando que todos os recursos que Deus nos dá não são nossos, são dele para serem usados para a glória dele e para o benefício das pessoas.
O parágrafo diz: esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância de sua divindade, nem iguais a Cristo em quaisquer sentido. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tem sobre os seus bens e possessões. Vamos entender isso aqui, muito importante. O parágrafo 3º ele tem dois assuntos. O primeiro deles é a nossa união com Cristo não nos torna divinos, mas sim participantes da sua glória. Desde os dias dos apóstolos, houve pessoas que pregaram uma união com Cristo, uma união com a divindade, como se fosse possível nos amalgamarmos, né? Nos tornarmos uma massa espiritual com Deus. Deixa eu explicar isso melhor. Imagine aqui você brincando de massinha. Você pica a massinha em vários pedaços, depois une-os novamente e forma uma massa só. Seitas como o gnosticismo no primeiro século pregava que quando você morre, né, quando você morrer, o seu espírito se unirá, voltará para Deus e se unirá a Deus. E assim Deus vai se recompondo novamente, se tornando uma grande massa espiritual de espíritos puros. Eles criam que o nosso espírito é puro, mas o nosso corpo é mau, é pecaminoso. Então, por isso, até mesmo incentivavam o suicídio. Né? Era uma forma de você libertar o seu espírito dessa escravidão, desse corpo imundo. Né? Nos nossos dias nós temos outras seitas que pregam coisas absurdas também. Um exemplo delas são os Mormons, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, como eles são chamados. Os Mormons, eles ensinam em síntese o seguinte, que você é hoje o que Deus foi um dia, e você será um dia o que Deus é hoje. Vamos lá. Deus um dia foi um ser humano como nós. E aí, quando ele morreu, ele se tornou um ser divino, se tornou Deus e veio então para a Terra e povoou a Terra. Você, quando morrer um dia, hoje você é um ser humano, mas quando você morrer, seu espírito vai para um planeta desabitado e você vai povoar esse planeta e lá você será uma divindade e o pai daqueles habitantes daquele planeta. Os Mormons incentivavam, né, no começo lá dessa seita lá nos Estados Unidos, os Mormons eles incentivavam a poligamia. Quanto mais mulheres um homem tivesse, mais fácil seria para ele no pós-vida povoar os outros planetas. Absurdo, né? Mas isso é o que dá a distanciarmos-nos da palavra de Deus. Tudo isso é heresia e blasfêmia e impiedade. Nós não podemos jamais dar ouvidos a esse tipo de coisa. Mas o que a confissão está dizendo aqui é que a nossa união com Cristo nos garante todas as bênçãos e glórias que poderemos desfrutar por meio de Jesus. Lá em Efésios 1:3, nós vemos que todas as bênçãos espirituais com as quais Deus tem nos abençoado estão em Cristo. Se temos Cristo, de nada mais precisamos. Se não o temos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Fora de Cristo não existe vida, bênção, vitória e glória. Em Cristo tudo isso, né, bênção, vitória, glória, tudo isso, nós participamos de tudo isso, porque tudo isso está em Cristo. Cristo venceu, somos vencedores com Ele. Cristo reina, reinaremos com Ele. A glória eterna, o céu de glória, onde Cristo habita, também habitaremos com Ele. Então, é nesse sentido que a Bíblia diz que nós somos participantes da glória de Cristo, tá certo? É nesse sentido que a união com Cristo nos garante participar de tamanha bênção. A parte do parágrafo 3º, ela aborda uma questão bem dos nossos dias, né? Comunhão não é comunismo. Entenda isso. Individualidade não é individualismo. E comunhão não é comunismo. Individualidade é algo correto. Todos nós temos. Né? Somos indivíduos. O problema é quando essa individualidade se torna individualismo.
A individualidade me faz ser quem eu sou, as minhas características, a minha personalidade. O individualismo é a expressão carnal de egoísmo. Ele me impede de compartilhar com os meus irmãos o que tenho, especialmente com os necessitados. Porém, a vida em comunidade não pode ser pretexto para que alguém viva desregradamente na esperança de que outros irmãos, em nome do amor cristão, empreguem seus bens e pertences para socorrê-lo. Em se tratando de um irmão necessitado, nós devemos socorrer. Em se tratando de um aproveitador, o mesmo deve ser exortado, repreendido e disciplinado, se caso ele for membro da igreja. Mas se for apenas um visitante ali, querendo aproveitar-se da boa vontade da igreja, então ele deve ser amorosamente instruído na palavra de Deus e mostrado a ele que ele deve trabalhar, ele não deve ser um peso para os outros. Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O presente texto nos conta sobre um comportamento folgado e aproveitador dos crentes da igreja da cidade de Tessalônica. Eles entenderam errado o que Paulo lhes ensinara sobre a volta de Cristo, né, na primeira carta. São 2 cartas aos Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo fala sobre a vinda de Cristo e eles entenderam tudo errado. Eles pensaram que Cristo voltaria naqueles dias. E eles simplesmente, então, pensando assim, deixaram seu trabalho e começaram a viver somente com o que tinham. Aos poucos, vários irmãos começaram a padecer necessidade e tornaram-se peso para outros irmãos. Mas a situação ficou ainda pior quando eles começaram a importunar até mesmo os não crentes. Eles simplesmente estavam dizendo: não vamos mais trabalhar, pois o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Então, para que eu vou ficar trabalhando, me preocupando com as coisas desse mundo, se Cristo vai voltar a qualquer momento? Esse péssimo testemunho foi severamente repreendido por Paulo. E aí então ele escreve a segunda carta, repreendendo aqueles irmãos e dizendo: quem não trabalha, não come, não deve comer, não deve ser peso para os outros. Cada crente deve ser um fiel administrador daquilo que Deus lhe deu. Em caso de um infortúnio, então todos os crentes devem agir para socorrê-lo em nome do amor. Nesses dias mesmos de pandemia que nós temos vivido, nós temos visto vários irmãos passando necessidade. Então nós temos que socorrer uns aos outros. A igreja deve ser conhecida como uma comunidade onde há socorro mútuo. Ninguém ali vai passar necessidade porque todos se unirão para socorrer uns aos outros. Nenhum crente pode ser abastado, por ser abastado, deve sentir-se constrangido e a ter que repartir com o que tem com os demais e ficar na mesma situação daqueles a quem ele foi constrangido a ajudar. Pense aqui num irmão que tem posses, então ele começa a se sentir constrangido porque ele tem posses, então ele se vê constrangido a abrir mão de suas posses e a distribuir entre os demais irmãos para nivelar, para ficar igual. Comunismo, né? Não, nenhum irmão deve ser constrangido a isso. Dessa forma, não. Nem dessa forma, nem de outra forma, né? Também ele não deve ser avarento e reter aquilo que ele deve compartilhar com os outros. A Bíblia nos ensina sobre as posses lá em 1 Timóteo 6, do versículo 17 a 19. Diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Veja bem, não existe base bíblica alguma para comunismo. Primeiramente porque o comunismo ele não é algo voluntário, ele é algo imposto. O governo vem, impõe isso e pronto, né?
Então, mas nós não vemos isso nas Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos dar com alegria, voluntariamente, mas nós devemos ser movidos pelo amor de Cristo em nosso coração. Né? E não para nos promover diante dos homens, ou nem mesmo por culpa, né? Puxa vida, eu sou rico, então agora eu tenho que dar aos pobres o que eu tenho, dar tudo o que eu tenho aos meus irmãos, repartir com a igreja e ser igual a todos. Não, não é assim. Né? Se Deus lhe der condições materiais, saiba empregá-las para a glória de Deus. Não é pecado ser rico, pecado é você ser dominado pela riqueza. O pecado é você ser avarento. Né? Agora, se você tem condições e reparte o que você tem com outros e não também não fica na mesma miséria, na mesma situação que o outro, mas alivia o sofrimento do outro, isso é bíblico. Não existe base bíblica para comunismo. Nos nossos dias eu canso de ouvir esquerdistas falando essa asneira de que comunismo é bíblico, porque os crentes lá em Atos viviam em comunhão. Comunhão não é comunismo. Comunhão parte do princípio de que nós recebemos de Deus e nós distribuímos entre os irmãos que necessitam. Compartilhamos os nossos bens materiais com os que são necessitados, com os que não têm condições de se sustentar ou de socorrerem-se. Então, nós vamos compartilhar com eles. Comunismo não. Comunismo ele diz que você tem que dar o que você tem e pronto, e todo mundo ficar na mesma miséria. O comunismo que nós vemos aí implantado pelas ideologias marxistas e outras mais, nada mais é do que distribuição de miséria, não é distribuição do bem. E é sempre assim, alguém que tem quer mais. Tanto o comunismo quanto o capitalismo, eles são materialistas. Há quem diga que o capitalismo é o oposto do comunismo. Sim, na questão de administração, uma questão política, né, econômica. Mas em questão ali do seu significado, o oposto do comunismo não é o capitalismo. Capitalismo e comunismo estão do mesmo lado, porque são materialistas. O oposto é o cristianismo. O cristianismo não incentiva o comunismo e nem mesmo o capitalismo. O cristianismo ele incentiva o trabalho, sim, o capitalismo também, mas o capitalismo incentiva o trabalho a fim de ficar rico. O cristianismo incentiva o trabalho a fim de você ser produtivo e ser um cidadão de bem para a sociedade e, acima de tudo, alguém que glorifica a Deus com a sua empresa, com a sua profissão. Então, tome muito cuidado. O oposto do comunismo é o cristianismo. Por isso que nós não podemos abraçar essa filosofia de vida, porque ela é contrária à nossa fé. Chegamos ao final da nossa lição. Então, ressaltando alguns pontos importantes aqui. Primeiro, a nossa união com Cristo, ela é obra dele em nosso coração. Ela não é produzida por nós, mas é por nós mantida e preservada, tanto quando zelamos pelo culto público, quando também cuidamos dela no nosso dia a dia, né, nessa comunhão uns com os outros no nosso dia a dia. Também não existe qualquer fundamento bíblico para a ideologia comunista. O compartilhar deve ser espontâneo e não algo imposto. E então, não esqueça de memorizar aí as perguntas do nosso Catecismo Maior. Na pergunta 140 nós temos aí, qual é o 8º mandamento? 141, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? 142, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? 143, qual é o 9º mandamento? 144, quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? E a 145, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? As respostas você tem aí na apostila. Eu encorajo você a memorizá-los. Eu sei que é muita coisa, mas ocupe a sua mente com o que é eterno. E o que é temporal não lhe assustará e não lhe causará dano. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição, permitindo o Senhor.